Eu creio que bandido bom é bandido arrependido, salvo. De verdade, irmãos. Não é bom bandido, não, nem um bom ladrão, porque bom não tem ninguém, nem ladrão, nem nós, nem você é bom. Ele falou que bom era o Pai. Todo mundo é mau, mas o Evangelho, ele pode alcançar qualquer pessoa. Amém? Eu estou falando que eu conheço gente assim. E eu fui um cara mau também, irmãos. Cada um carrega a sua maldade, ou carregou a sua maldade em alguma coisa. Você não estaria sentado me ouvindo se você me conhecesse, sem Jesus. E o que você está olhando aqui, você está olhando para um homem transformado. Eu creio nisso. E o que acontece? Eu só queria dar uma saidinha assim no tema, só para falar uma coisa com vocês sobre isso, porque algumas pessoas me perguntam, eu já respondi essa pergunta para algumas pessoas. Porque tem gente que fala assim, vem cá, Cláudio, mas é pecado o policial matar? Porque tem gente que me pergunta isso. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, teve um filme interessante, eu vi o filme, Até o Último Homem, lembra? Um irmão, acho que da igreja adventista, se eu não me engano, ele foi para a guerra, não sei se foi para a Primeira ou para a Segunda Guerra Mundial, não sei qual foi das guerras. Oi? Foi a Segunda Guerra. E ele tomou a decisão de não usar armas. E foi uma coisa, você acompanha um processo ali, e ele, de fato, não usou armas. Deus acabou usando aquele homem para que ele pudesse salvar os feridos. Lembra essa história? E ele sem arma, e é uma história fantástica. Se tudo que está ali é verdade, de fato, Deus foi com aquele homem. Só que essa história, irmãos, é a história daquele homem. Porque aí tem gente que vê um filme como esse e acha que agora todo mundo tem que a polícia, por exemplo, deveria enfrentar o bandido com bombom ou com flores. E não é isso, irmãos. Ele precisa entender o papel de cada um nessa história. Não que a gente concorde com morte, mas a gente sabe que isso faz parte do enfrentamento. Mas deixa eu dizer uma coisa para o teu coração se tranquilizar, porque o que eu vou dizer para você agora, eu assumo inteira responsabilidade, tá? Porque isso é um pensamento meu, eu acho que os pastores devem concordar, mas não ouça como se fosse o presbitério, meu. Deixa eu te contar uma coisa para você parar e pensar sobre isso. Vocês sabem do rei Davi na Bíblia, não é isso? Davi, o rei. E se você já leu a história de Davi, Davi foi um homem que matou muita gente. Ao ponto das mulheres, na sua época, cantavam, tinha uma canção dizendo que Saul tinha matado milhares e Davi havia matado 10 milhares de milhares. Lembra disso? Mas se você leu com calma tudo isso aí, você vai ver que, na verdade, essas mortes de Davi foi debaixo de uma ordem de Deus. Clara. Vocês sabem disso ou não? Eu poderia pegar vários textos aqui e mostrar para você. Eu posso pegar e mostrar, mas acho que não tem necessidade. Inclusive, Saul, ele foi reprovado no dia que ele não matou o rei Agag. Oi, Valci. Romanos 13, 4. Não, tudo bem. Mas tem vários textos. Se alguém tiver em dúvida, me procura, eu te mostro. Inclusive, Saul foi reprovado porque não matou. Ele não matou o rei Agag e nem os animais. Davi matou. Davi foi julgado por alguma dessas mortes, irmãos? Nem poderia. Porque tem gente que acha que Deus não permitiu Davi construir o templo porque ele matou gente. O Senhor falou com ele que ele não edificaria o templo, seria o filho dele, porque a mão dele era suja de sangue. Mas a mão de Davi era suja de sangue por causa de quem, irmãos? Oi? Não. A mão de Davi era suja de sangue porque Deus falou que a mão dele era cheia de sangue. A mão de Davi era cheia de sangue, porque ele matou muita gente, é verdade. Mas Deus não poderia punir Davi por algo que ele mandou. Na verdade, o que Davi fez, ele cumpriu um trabalho. O trabalho de Davi não era edificar o templo. O trabalho de Davi era guerrear, ir para a guerra. E no dia que ele não foi para a guerra, ele pecou com Betseba, e aí tem a questão de Urias, Aninho. No dia que ele não foi, ele foi chamado para guerrear, irmãos. Ele não foi chamado para edificar o templo. É porque a gente lê e acha que Deus puniu Davi. Agora, tu imagina a injustiça. Tu acha que Deus é injusto?
de punir alguém de uma coisa que ele teria mandado? Mas deixa eu falar uma coisa com você. Davi matou 10 milhares de milhares debaixo de uma direção, debaixo da autoridade de Deus. Mas no dia que Davi matou uma única pessoa por causa dele, para encobrir o pecado dele, aí Deus julgou ele. Você entende a diferença? Não? Essa é a diferença. Eu queria ter mais tempo para falar sobre isso, né? Porque isso envolve outras coisas, porque tem gente que fala assim, não, mas Cláudio, o senhor falou também, Jesus não disse que se teu inimigo bater numa face, dá na outra. Irmãos, a gente precisa ler a Bíblia e entender ela, e os detalhes. Se você ler todos esses textos, toda vez que Jesus fala e vem falando de várias coisas ali, não só, mas de você orar por aquele que te persegue, bem dizer aquele que te maldiz, andar 2 milhas, ele está falando do teu inimigo, do teu inimigo. Quando a coisa é pessoal, quando a coisa é contigo, é diferente. E o teu inimigo aí, é importante que se saiba, não é o inimigo que você fez, não é porque você causou mal a alguém, porque se você causa mal a alguém, você está errado. O inimigo que Jesus está se referindo é aquela pessoa que se faz teu inimigo por causa da tua fé, por causa da tua vida íntegra. Porque a nossa vida, quando a gente vive o Evangelho, infelizmente, a gente acaba arrumando inimigos. Gente que não gosta de você, não por você, mas por aquilo que você carrega. Então, assim, se você sofrer alguma humilhação, como eu já contei algumas minhas aqui para vocês, de lutas que eu passei por causa do Evangelho, vocês sabem disso, e eu não resisti, porque eu entendia que ali era pessoal, era por causa da fé, por causa daquilo que eu carregava. Agora é diferente, irmãos, eu estar na rua, ver um homem espancando uma criança, e ficar e me ajoelhar e olhar, é diferente. Você não está se movendo por você. Você não está se movendo para você se defender, e nem tampouco por algo que você causou. Porque Pedro disse que se você está sofrendo por algo que você plantou, não há nada de bom nisso, não há nenhuma glória, não há nenhuma honra. Mas quando você sofre por amor ao Evangelho, isso agrada a Deus. Pedro escreveu sobre isso. Agrada a Deus. Então Davi, no dia que ele foi encobrir o pecado dele, e andou em toda aquela trama ali, Deus julgou ele. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso, irmãos, tem a ver com a polícia e com o exército brasileiro. Eu estou falando que é a hipocrisia enorme. Tem gente que acha que a polícia tem que ir com flores, mas na hora dela estar em apuros, ela quer ser defendida por algum policial armado. Ou então, se algum país invadisse o nosso, vamos ajoelhar aqui. Entendeu? Não é assim. Até porque toda autoridade, a Bíblia diz isso, é um ministro de Deus. Vocês sabiam disso? Não é o pastor que é um ministro. O ministro. Uma forma bonita de falar, né? A gente não tem esse hábito. Embora ministro é trabalhador, que se a gente traduzir isso para o português, acho que ia ficar meio, né, esvaziado. Ministro é bonito. Ministro é um servo. Eu sou um ministro, sou servo de vocês. E o maior é aquele que serve. Agora, o juiz é o ministro. O governador, a governância é o ministro. A presidência é o ministro. Não está falando da pessoa que está lá, mas está falando da posição de autoridade, vocês entendem? E estão ali para exercer justiça. Se não exerce, vão dar conta a Deus. Mas é um ministro. E nessa função, irmãos, debaixo dessa autoridade, desse serviço, desse ministério, às vezes no confronto, eu não estou falando de extermínio, no confronto, para defender a sociedade, para defender o pequeno, para defender. O policial, às vezes, tira a vida de alguém. E você pode ter certeza que ele não vai ser julgado por isso. Quando ele na função, do exercício da sua função, dentro
das regras, dentro das leis, dos estatutos, daquilo que é verdadeiro. Isso acontece, pelo amor de Deus, a gente não pode ser infantil. Isso aconteceu agora. Agora, eu não estou aqui defendendo as mortes, nem os policiais, tá? Porque eu não estava lá, irmãos. A gente não sabe de tudo que aconteceu, como é que foi tudo. A gente sabe das informações que chegam. A questão não é essa, a questão é só a gente alinhar a nossa cabeça. Agora, e mais do que isso, não só alinhar a nossa cabeça, mas entender qual é o nosso papel no meio disso tudo. Sabia disso? Porque nós temos um papel? Porque assim, olha, irmãos, essa história pode mudar, como já mudou em alguns países, a gente sabe disso. E essa história pode mudar no Rio de Janeiro, embora não é um assunto fácil, é um assunto muito complexo. Quem está no meio da política, quem está nesse ambiente, ele fala da importância de você ter políticas públicas, e é verdade. Geralmente esses lugares são lugares abandonados, deixados de lado. Não que isso justifique, mas é fato isso. E a gente sabe que as políticas públicas... eu não sei se você sabe, que trouxe a gente para esse lugar aqui, comprar esse sítio, foi a visão de a gente ter um lugar para que a gente pudesse justamente acolher essa garotada. Sabia disso? Um deles, um dos objetivos que a gente veio para cá, é que a gente queria ter um local que a gente pudesse atrair a comunidade para cá. Não só ir, mas tivesse um lugar que a gente pudesse dar curso, que a gente pudesse acolhê-los e mostrar que existe um outro caminho, que eles não precisam seguir aquele caminho ali que está à volta deles ali, porque tem outras opções para a vida, entendeu? E melhores, inclusive. Nós vimos aqui com esse objetivo, um deles. E a gente sabe que isso aí tem a sua importância. Você desenvolver trabalhos sociais, saúde, educação, entretenimento, tudo isso tem importância e tem o seu efeito. Eu estava voltando nessa semana, com meu irmão, tarde da noite, porque as saídas e vindas aí que a gente tem estado com a nossa mãe. Eu passei em frente àquele parque ali acho que é Parque Zona Oeste, Parque Oeste, aquele ali. Oi? Parque Oeste, que é novo lá. E assim, quando eu parei, eu estava virando ali, entrando, pegando para vir para casa, a Cesário de Mello, eu vi um grupo de jovens, sabe? Eu acho que uns 20, 30 jovens, saindo lá de dentro, e pelo que eu entendi, estavam jogando algum tipo de esporte, não sei o que tem lá exatamente, estavam saindo de lá. Eu conversei com meu irmão, está vendo aí, Ricardo, olha, essa galera podia estar fazendo outras coisas. E a gente sabe que isso tem o seu efeito, é verdade. Mas a gente sabe que isso não é suficiente, irmãos. E por que não é suficiente? Porque não tem só bandido pobre, não tem só bandido que mora em comunidade, tem bandido rico, tem ladrão rico, que mora em Alphaville, que mora na Barra da Tijuca, mora no céu. A gente sabe que isso aí não é coisa de pobre e nem de comunidade, não. A gente sabe que essa situação é uma situação que envolve todas as classes sociais. Então, assim, essa questão não resolve o coração das pessoas. Um dia eu estava lá em São Paulo, num lugar muito lindo, onde era um lugar de eventos, e o dono lá começou a conversar, e ele veio com aquela história, não, o problema do Brasil é a educação, que se tiver mais educação, isso muda. Eu falei, tá bom, não me lembro o nome dele, eu falei, vem cá, por que os países desenvolvidos, onde a educação é de primeira, tem homicídio, tem tráfico, tem morte, tem isso aqui, tem roubo, vim falando para ele. Porque eu creio naquilo que está na Bíblia, que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Ponto. Aí ele parou, olhou para mim assim e falou, cara, tu tem razão, cara. Aí ele falou assim, cara, semana passada teve esqueci o nome, minha cabeça está... uma formatura de médicos. Ele falou assim, moço, tem uma formatura de médico aqui, passou aqui o dia inteiro comendo churrasco. Ele falou assim, eu não vi na minha vida se cheirar tanta cocaína como nesse dia. Agora, tu imagina uma coisa, cara. Não estou falando porque eu falei, meu Deus, você está diante do médico lá, tem gente que bota fé no médico, o cara é drogado. Ele falou, moço, eu nunca vi, era muita cocaína. Eu falei, é isso aí, moço.
Então, a cultura, a educação são importantes, ajuda, claro, mas não muda. Porque quem muda é Deus, quem muda é o Evangelho. Paulo falou que ele não se envergonhava do Evangelho, porque era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí você já começa a ver que o que eu tenho para dizer tem a ver conosco, né? Bem, qual é o nosso papel no meio disso tudo, irmãos? Em vez de ficar botando o dedo, falando, né? Porque tem gente que fala. Eu não sei se vocês sabem, né? Não deve saber, só os mais de perto. Antes da minha mãe passar mal, na semana anterior, a gente fez uma viagem. Eu tinha um desejo de viajar com a minha mãe, porque eu olhava para ela e falava assim, cara, minha mãe acho que não tem muitos anos, cara. Embora ele se engana muito com isso, né? Tem gente que acha que não. Não é que eu queira que minha mãe, eu quero que minha mãe viva muitos anos. Eu falei, cara, minha mãe está muito fraca, já não tem aquela força que ele viu, a cabecinha dela já não está muito boa. Aí eu fiz uma viagem para servi-la, sabe? Quando eu estava indo, fui ali para o sul de Minas, uma viagem mais próxima, que não fosse cansativa, foi exatamente logo depois da mega operação. Não sei se foi quarta-feira, acho que foi quarta-feira que eu fui. E a gente, no restaurante, na hora que eu fui pagar a conta, a menina do caixa, a gente começou a conversar, aquela coisa de começar a conversar, e pá, né, para, de repente, entrar com a palavra. Não sei por que motivo, a gente acabou entrando no assunto do Rio de Janeiro. A gente acabou se identificando, que estava vindo do Rio, aquela coisa toda. Ela falou assim, olha, pô, tem um casamento agora sábado, naquele sábado, né? Depois, ali naquela semana. E ela disse assim, mas eu estou com medo, eu não vou para esse casamento, que seria lá em Copacabana. E eu comecei a animar ela, falei, não, filha, vai sim, olha, tudo que fala não é bem assim. E não é mesmo não, irmãos. E não é gente que pinta o Rio de Janeiro como se fosse uma coisa terrível. E se você for para a estatística, você vai ver que o Rio de Janeiro está lá embaixo, em cidade mais violenta, tá? Tem gente que se engana. As 10 cidades mais violentas do Brasil estão no Nordeste. O Rio de Janeiro está lá embaixo. É que o Rio de Janeiro é a vitrine do mundo. O que acontece lá dentro do cafofo, os caras, bota lá. E aí todo mundo se assusta. Não estou falando para você. É só pesquisar, em vez de ficar ouvindo conversa das pessoas. Vai, pesquisa. E aí, ela, falando assim, teve hora que ela parou, ela falou assim, eu odeio o Rio. Cara, me deu um negócio por dentro, eu me senti um bandido. Eu olhei para ela assim. Aí minha esposa começou a falar, eu quis falar, mas aí estava no caixa. Irmão, um dia eu vou voltar lá e falar com essa moça, porque eu acho que ela é dona, a família é dona desse restaurante. E parece que é uma família de crente, tá? Eu odeio o Rio. Já pensou, Zaninha? Eu odeio o Rio. Eu me senti odiado, meus irmãos. Eu não odeio o Rio, eu amo o Rio. Quem ama o Rio aí, irmãos? Quem ama o Rio? Eu amo o Rio de Janeiro. É uma cidade maravilhosa, linda, um povo lindo, aconchegante, um povo carinhoso. Eu amo o Rio. Amém. Eu amo o Rio. Não, mas isso acontece. Sabe o que é? Olha só, irmãos. Olha a contradição. 54 pessoas que estavam entre os mortos aqui eram de outras cidades fora do Rio. De outros estados. Dos 117, 54 era de outro lugar. E vou falar uma coisa com vocês sabem disso. É porque assim, carioca, eu acho que não tem um, cara, porque tu é filho de nordestino, carioca é a mistura, carioca é a cara do mundo. Eu acho que é. Carioca é o vira-lata, é a mistura de tudo. Não, e é uma boa, sabia? Tu sabe que o vira-lata é o animal que ele está preparado para viver em qualquer ambiente. Ele tem toda a proteção, a gente tem os anticorpos todos. Não, sério, irmãos. Não, olha, a síndrome de vira-lata é uma coisa ruim. Mas é caramelo, pô. O caramelo, inclusive, está até em alta, né, Robson? Caramelo. Caramelo está famoso, cara. No mundo todo. E eu olhei para ela assim, eu falei, cara, mas que coisa terrível. Mas sabe o que acontece? Olha só, eu tenho viajado pouco. Eu já viajei muito, os irmãos sabem disso, supervisionando a igreja. Esses últimos anos,
Eu parei de viajar um pouco por causa de situações pessoais da família, meu filho, mas vocês sabem que isso acontecia constantemente. Eu estou lá fora, o cara é do Rio, né? Cara, mas como é que tu consegue morar no Rio? Eu falei, ué, não, sabe o que acontece, irmãos? Não, e é crente falando, gente. Crente falando. A Bíblia diz que as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja. E tem gente que quer sair, e talvez haja algumas cabeças aqui que pensem assim, não, eu quero qualidade de vida. Sabe o que é qualidade de vida? De verdade? Qualidade de vida é você estar no centro da vontade de Deus. Essa é qualidade de vida. Não é ir para... Não vou falar aqui para não expor. Não, e quando vai assim, olha, eu vou falar uma coisa com vocês. As pessoas que eu vi que foi por causa disso estão mal hoje. Alguns estão mal, porque se movem por si. Eu falei, cara, se o Rio está assim, é aí que nós temos que estar aqui. É aí que a gente precisa lutar. É isso mesmo. Deus nos chamou para se acovardar. O Espírito que Deus plantou em nós é espírito de covardia. Misericórdia, irmãos. Aí tem que ficar dando explicação. Fala, querido, é lá que eu estou. Eu amo aquela cidade. E eu sei que essa cidade um dia vai ser alcançada. O Evangelho vai varrer aquela cidade como a água cobre o mar. Eu não fui chamado para ficar nos bastidores, não, irmãos. Nem na coxia. Eu fui chamado para estar na frente da batalha. E você também. Não é diferente, não. Não sou eu. Qual é o nosso papel? Qual é o teu papel? É ficar assistindo isso? Ficar se enchendo de medo, de pavor. Eu tenho encontrado gente com medo. Crente com medo. Estou falando de crente, gente. Crente. Com medo. Medo de andar na rua. Medo disso, medo daquilo. Pô, meu irmão, misericórdia. É triste ver isso. O que Deus nos chamou? Qual é nosso papel? Bota um texto lá, senão os irmãos vão achar que eu não preguei porque eu não li nenhum texto. Mas já citei alguns. Põe lá Mateus, capítulo 5, verso 13 e 14, por favor, para você entender qual é o nosso papel. Olha lá o que Jesus falou acerca da igreja, acerca de nós. Ele diz assim, vós sois o que, irmãos? O sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nós somos o sal e nós somos a luz, irmãos. Quem disse foi Jesus. Dois elementos que quando eles estão ali, eles influenciam o ambiente, eles mudam o ambiente. Sabia disso? A luz e o sal. Foi isso que Jesus disse ao nosso respeito. Essa é a nossa função, entre outras. Mas essa é a nossa função, ser luz e ser sal. Ser luz no meio das trevas. Que quando você está em trevas, você não conhece. Eu não sei se você já ficou num quarto muito escuro, que você não consegue encontrar a porta a não ser tateando. É horrível. É horrível, porque a luz é aquilo que te dá a direção, é aquilo que te norteia, é aquilo que aponta o caminho. A luz é aquilo que revela. A luz é aquilo que mostra a realidade. A luz cura. A luz. E nós somos a luz. Nós somos a luz do mundo. Nós somos a luz do Rio de Janeiro. Você é a luz da tua casa. Você é a luz dos teus vizinhos. A tua vida é vista. Às vezes ela é odiada. Como eu falei. Alguém se levanta como teu inimigo. Porque a Bíblia diz que a luz veio a esse mundo. Oi?
Diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz e rejeitaram a luz. Ser luz é se parecer com Jesus. Porque quando você está em treva, você não vê caminho, você não vê solução, você não vê remédio. Eu não sei como é que tem gente que consegue conviver com gente perdida, com a vida perdida, e não consegue ser luz, não consegue ser direção para essas pessoas, irmãos. Se a tua vida ela não influencia quem está à tua volta, principalmente, toma cuidado, porque você pode estar se tornando um sal insípido, uma luz escondida, ocultada, entendeu? Porque tem gente que se oculta. É por isso que Paulo falou que ele não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho era o poder de Deus para todo aquele que crê. Agora você imagina, irmãos, na época da Covid, você ter a vacina de verdade, porque nessa coisa, você ter o remédio de verdade de curar e você escondesse isso. É assim que é na prática. Quando você está naquele ambiente, gente à tua volta, tudo arrebentado, os caras só se enchendo de goró. Goró é um nome antigo, né, cara? É do meu tempo. A gente acaba revelando a idade com essas coisas. E você não é luz. Ou então você chega ali, em vez de influenciar, você é influenciado. São dois elementos que apontam para o nosso papel. Um, eu acho que aponta mais para uma coisa mais distante, porque a luz, ela não precisa nem estar próxima, ela pode ser um farol no meio do mar, não é isso? Para quem já ficou perdido, eu já fiquei perdido com alguns irmãos pescando, é horrível. E quando você vê uma luz, parece ter a luz no fim do túnel, tu fala assim, não é para lá que a gente vai, porque se tem luz, tem gente, né? Mas a luz guia o navio no meio de uma tempestade. E como luz, qual é o nosso papel, irmãos, como luz? O que Jesus quis dizer com isso? É para ser igual um vagalume aí, ou com aquele uniforme que o pessoal anda, corre na rua aí, refletindo. Ser luz é ser luz por dentro. É na vida, é no dia a dia. É ser luz para a tua família, é ser luz para os teus vizinhos, é ser luz para os teus colegas de trabalho, é ser luz para os teus colegas de escola. E o que a gente deve fazer, irmãos? Bota lá mais um texto, para parecer que é pregação. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 ao 4. Olha só o que a gente pode fazer. Porque, assim, a gente não está lá no Complexo da Penha e nem no Complexo do Alemão, não é isso? A gente não está. Mas você não precisa estar no ambiente, lá no local, para que você possa influenciá-lo. Você pode influenciar onde você está, mas necessariamente você precisa estar em todos os lugares. E o texto de Timóteo, Paulo orientando Timóteo, Paulo diz assim para Timóteo: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de quem, irmãos? E todos os homens, dos homens bons, dos maus. Não tem ninguém bom, né? O próprio Senhor já falou que não tem ninguém bom. Todos os homens. Em favor dos reis, olha só as autoridades. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. A gente fala muito, o governo cobra a polícia. Você tem orado por eles? Você tem orado pelos policiais que todo dia... E nós temos irmãos aqui que são policiais, eu conheço vários deles, que vão todo dia, irmãos, ou vão quase todos os dias, para defender você. E, engraçado, isso tem falado muito agora, o coronel Menezes tem falado sobre isso. Cara, é uma das únicas profissões, não sei se tem outra, que o trabalho do cara é com a própria vida, ele põe a vida dele em risco, o trabalho dele envolve isso todo dia. Será que a gente não deveria estar orando pela polícia? Orando para Deus guardá-los, porque são chefes de família, são pais, são maridos, são mulheres também, porque tem mulheres, inclusive acho que tinha uma ou duas nessa mega operação, acho que tinham 2 policiais no meio daquilo tudo. Eu fico, irmãos, olha, eu vou falar uma coisa com vocês. Eu venho para cá, em qualquer lugar, mas eu venho para cá, eu vejo o carro da polícia, eu me alegro. Tem gente que fica com medo, não sei por quê. Eu me alegro quando eu vejo um carro da polícia. Eu me alegro, sério mesmo.
Me alegro no sentido de, eu me sinto seguro, no sentido de ser cidadão. É claro que quem me guarda é Deus. Mas eu gosto de ver esse pessoal, gosto de tratá-los bem. Eu estava falando com a minha, não sei se foi com minha esposa ou com meu irmão, eu, quando estou na rua, dou passagem, não é quando os caras ligam, sirene, não, porque eu quero honrar os policiais. Eles estão ali para me proteger, para guardar a minha família. Mas nós temos orado por eles. E orado por tudo, irmãos. Orado, claro, se há mau policial lá, que não é a maioria, é a minoria, a gente ora por isso também, para que a luz chegue, para que eles saiam de lá, se arrependam, que seria melhor, não é assim? Mas se não se arrepender, sai de lá, mas deveríamos orar. Orar por toda a autoridade. Orar pelo Xandão lá, que só vi gente falando do cara e não sei o que desse. Ora, sabe por quê? Porque o coração do rei, a Bíblia diz, é como o ribeiro, Deus o inclina para onde quer. E se não inclina, pode ter certeza que Deus julga e Deus tira. Chega uma hora que Deus fala assim, basta! E aí Paulo segue dizendo, né, em favor dos reis, de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus. Olha só, irmão, quer agradar a Deus? Faça isso. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Falando desses meninos que morreram lá, de rapazes, não são inocentes, mas são jovens que morreram. Muitos ali poderiam ser missionários, poderiam ser pastores, poderiam ser gente do bem. Porque tem gente hoje fazendo bem no meio da igreja, no mundo, que veio dessa vida, irmãos. Temos que orar por todos. Mateus capítulo 18. Estou vendo a hora aqui, rapidinho para correr. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Mateus 18, do 18 ao 20. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se ele há concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio dele. 2 pessoas, 2 ou 3, se pedir e concordarem, Deus vai fazer. Quanto nós somos aqui, irmãos? Bem, temos que orar, interceder, guerrear essa guerra que só a igreja pode guerrear. A polícia, ela trava um nível de batalha, mas nós não. Nós fomos chamados para lutar a guerra espiritual, irmãos. Com as armas que não são carnais, não são fuzis, não são pistolas, são armas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando o sofisma e toda altivez que se levante contra o nome do Senhor. Essa batalha é nossa. Essa guerra é minha e é tua. A polícia, o Cláudio Castro, o presidente Lula, qualquer pessoa não pode travar essa guerra. Eles não têm os elementos, eles não têm a condição de travar essa guerra. Essa guerra contra principados e potestade, contra aquele que vem matar, roubar e destruir. Só a igreja pode travar essa guerra. Bem, a outra coisa que nós podemos fazer, dentro desse texto que eu li para vocês, que nós somos o sal da terra, é evangelizar as pessoas. Evangelizar. Evangelizar falando, evangelizar vivendo, evangelizar servindo, evangelizar amando, porque Deus nos chamou para isso. É o evangelismo do sal. O sal, irmãos, é aquele elemento que ele só funciona quando ele é misturado. É assim ou não? O sal no recipiente, lá no saleiro, não salga nada. E se ficar ali, perde o sabor, perde a sua essência. Mas quando você joga o sal nos alimentos, você dá sabor para os alimentos, não é isso? O sal é aquilo que dá sabor.
Mas não é só isso, não. O sal é aquilo também que tem o poder de interromper o processo de deterioração de alguma coisa. Se você pega uma carne e você joga sal nela e se torna a carne seca, o charque, sei lá, como você conhece, você interrompe. Essa é a nossa essência. De onde você estiver, você tem esse poder em você, de fazer com que as coisas mudem. E eu poderia contar inúmeras histórias sobre isso. De quando você chega, o ambiente muda e tem que mudar mesmo. Porque se não muda, você talvez seja um daqueles do Salmo 1 lá, que senta na roda dos escarnecedores e faz igual. Mas quando a tua vida é o sal que salga, você chega, as coisas mudam. As pessoas se interessam. Eu já contei para vocês que a minha experiência com Jesus se deu por causa de um soldado. Eu olhei para ele, eu vi que ele era diferente dos outros. E vocês conhecem. Desculpa eu falar aqui do meu Zaninha e Valci. Eles estavam lá quando eu nasci no Evangelho. Eles sabem de quem eu estou falando. Me chamou a atenção. A vida daquele homem salgou a minha vida. Eu só estou aqui com vocês hoje. Isso já se passaram mais de 40 anos. Porque um dia a vida daquele homem mexeu comigo. E Deus nos chamou, irmãos, para salgar a terra. Para ser sal, principalmente das pessoas que estão à nossa volta. Porque o sal é o elemento que precisa ter contato. Não é assim? Contato. E você tem contato. E nesse contato, o Evangelho vai sendo revelado. E o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Quando eu nasci no Evangelho, irmãos, eu tinha eu pregava o Evangelho para todo mundo. Eu preguei em trem, preguei em praça, pregava na rua, encontrava as pessoas. Eu tinha um senso de urgência muito grande, porque me ensinaram que Jesus podia voltar a qualquer momento, qualquer hora. Hoje quase ninguém pensa nisso. A gente está muito bem, está muito arraigado nessa terra, mas eu convivia com essa consciência, e ainda vivo, tá? Mas essa consciência de que Jesus podia voltar naquele dia, isso me trazia um senso de urgência muito grande. E eu saía dali pregando evangelho e queria correr, chegar em casa. Já contei essa história. E pregar evangelho para a minha família. Foi quando se converteu. Um dos frutos meus está ali, minha tia ali, Marlene ali, ó, que é uma das Maria. Porque era uma família numerosa, sabe que o nordestino faz filho igual coelho. Eram 11 irmãos, o evangelho foi entrando, não foi entrando. Foi assim, Marlene? E foi alcançando, e foi alcançando. Daqui a pouquinho a gente podia contar nos dedos das mãos quem não tinha sido alcançado. E foi alcançado. E eu tinha esse senso de urgência, eu não queria que Jesus voltasse. E a minha família se perdesse por não conhecê-lo. Mas a gente quase não vive assim hoje. A gente não pensa nisso. Mas eu estava lembrando, essa manhã eu estava lembrando de um episódio que eu já contei aqui, irmãos, eu quero encerrar com isso. Tá? Eu contei para vocês já essa história, vou contar de novo. Tem paciência, quem já ouviu, quem não ouviu vai ouvir agora. Eu morei num determinado bairro aqui de Campo Grande, porque, na verdade, é subbairro. Campo Grande tem cara de cidade, né? Então, Campo Grande é um bairro, né? Então é subbairro. Eu morei num subbairro aqui. E eu me lembro que, quando a gente foi morar lá, as primeiras semanas ali, a gente ficou reformando a casa e ficamos limpando a casa. E eu me lembro o dia que eu estava lavando o quintal junto com a minha esposa, e eu morava num condomínio de 6 casas, muito pequeno, uma rua sem saída, botaram um portão de ferro, e a gente estava lavando, né, lavando ali a água escorrendo, e de cabo que via um vizinho que morava na segunda casa depois da minha, né, tinha a minha casa do meio, dele era do canto, ele veio com uma ira irada, um homem iracundo, falou um montão de palavrão, de besteira, falou que ia pegar, que ia fazer. Eu fiquei olhando para ele assim, assustado. Até porque ele não era um cara grande, não, ele era um cara bem pequeno. Eu falei, cara, esse cara é pequenininho, é brabo. E ele falou horrores para a gente. Só porque a água desceu, né? A água desce para um lugar mais baixo. E escorreu assim no canto do meio-fio, e passou em frente à casa dele. Não passou na calçada dele, não atrapalhou ele nada.
Ele ficou enraivecido. Depois eu descobri que o problema dele não era com a água, não era especificamente comigo. O problema daquele homem era com o Evangelho, era com Jesus, aquela coisa de alguém se fazer teu inimigo. E dali para frente, irmãos, esse cara aprontou muito, muito. Passava armado na minha frente e falava palavrão, xingava. Ele estava doidinho para me fazer assim, ele me crivar de bala. Sério mesmo. Só que durante um tempo, eu fiquei orando, querendo entender aquilo tudo, conversei com o irmão que havia me cedido a casa e falou, cara, esse cara é assim mesmo. Ele tinha confusão com todo mundo, o condomínio era pequeno, mas ele conseguiu ter problema com todos os vizinhos daquele condomínio, só para você ter ideia. E era um cara tão difícil que os próprios filhos dele, eu conheci, eles, quando ele teve um problema de saúde, uns anos atrás, de eu morar lá, que ele foi operar a cabeça, os filhos estavam torcendo para ele morrer, só para vocês terem ideia. Como era o cara. A mulher dele era uma mulher que, se olhava para ela, você via a face da tristeza daquela mulher oprimida. Era um cara que tinha recurso, tinha dinheiro, mas era um homem opressor, iracundo, assim, desse tipo. E eu falei assim, cara, irmãos, assim, na época eu tive um insight do Espírito Santo, que o Espírito Santo me deu um testemunho que ninguém orava por aquele homem. Ninguém orava por ele, ninguém pensava bem acerca daquele cara. Eu falei, cara, está aí, esse é um bom cara para se arrepender. Porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E, geralmente, gente assim, quando se converte, meu irmão, você sabe disso, o cara é igual uma raposa incendiária. Eu falei, está aí. Esse é um cara bom para si. Todo mundo precisa se converter, mas esse aí... E eu entrei numa guerra com Deus, já contei essa história, de orar por ele, mas de testemunhar para ele. E o que eu fazia? Toda vez que ele chegava, se aproximava do portão do condomínio, eu já olhava assim do meu portão, eu via lá, tinha uma padaria, eu via quando o carro ia chegando, eu ia para o portão, e abria o portão para ele, e ficava do lado assim, igual o porteiro. E ele, quando passava por mim, ele dava aquela acelerada. Uá! Eu, em paz, fechava o portão e ia para dentro. A filha dele, que era vinculada conosco, ela falou, Cláudio, o que você está fazendo? Eu falei, o que foi? Não vou falar o nome não, para não... Ela falou assim, cara, meu pai está te odiando, cara. Eu falei, mas o que foi, amada? Ela falou assim, cara, ele está dizendo, olha lá, olha aquele crente agora fica abrindo o portão para mim. Eu falei, não, legal. Eu falei, está mexendo com o cara. Legal, tá bom. E continuei fazendo isso, e fazendo, irmãos, e aí parecia um ritual, sabe? Eu via, abria, fechava, porque uma das guerras dele conosco é que, por algum motivo, aquele portão só vivia aberto até a gente morar lá. Por algum motivo, ele achava que a gente que mantinha o portão aberto. E aquele portão era aberto antes, e quando morei lá, eu fechava, porque, irmãos, o cristão, o discípulo de Jesus, é aquele cara que não joga papel fora, e se você joga, se arrepende, tá? No carro para fora do veículo, joga papel no chão. Jesus educa a gente também, sabe? Eu tenho um problema com isso, eu saio catando essas coisas, porque o Espírito que vive em mim, ele é limpo, ele é santo, sabe? E a santidade se revela na vida. Não é aqui não, irmãos, na vida. E aí, um belo dia, eu olhei o carro, essa cena está viva na minha mente. Quando eu vi o carro dele, eu fui lá para o portão, abri, como sempre, e fiquei paradinho ali. Nesse dia, ele resolveu parar do meu lado, cara. Janela assim comigo, assim, ele olhou para mim e falou assim, cara, me desculpa pelas coisas que eu te falei, e pá. Eu quase falei o nome dele agora. Eu falei, querido, o querido aí substitui o nome dele. Eu falei, querido, está tranquilo, querido, vai em paz, e pá. A partir desse dia, irmãos, é engraçado, esse cara passou a abrir o portão para mim também. E quando ele não podia, ele pediu os filhos para abrir. E a partir desse dia, nós começamos a ficar amigos. Eu passei a sentar na calçada dele e passamos a conversar, aquelas coisas de vizinho que eu me amarro, inclusive. Eu sou meio farofeiro, irmão, eu gosto de papo, eu gosto de vizinho na rua, na calçada, eu sou desse tempo, entendeu? E aí conversávamos ali, e eu não falava nada assim, Carlinhos, você tem que se arrepender dos seus... Nada. Foi mais forte do que eu, irmão.
Mas como tem muito Carlinho aí, eu acho que passa. Eu não falava de Jesus para ele, pregava para ele, eu falava com a minha vida, ali, por hora. Esse homem adoeceu, apareceu um tumor no cérebro dele, e a gente começou a servi-lo, levá-lo, porque na família não tinha ninguém para levá-lo para fazer quimioterapia lá no fundão. Nós nos mobilizamos, a igreja, e ele daquele jeito, e a partir desse dia, antes dele ficar doente, eu me lembro que ele batia no meu portão, quando eu abria, estava ele, ele era pescador, ele tinha barco, cara, ele tinha recurso. Ele, um peixe na mão assim, falou, cara, Cláudio, torço para você. Eu falei, pô, agora posso falar, pô, Carlinhos, obrigado, pá. Me chamava para os aniversários dos filhos. A coisa começou assim, irmãos, e o sal começa a salgar. Irmãos, o evangelho é tão poderoso, vocês não têm ideia. E aí a gente começou a salgar. Você vê que o cara começou a mudar, ele já não arrumava mais encrenca com os vizinhos, ele começou a adoecer, ficou mal, ficou de cadeira de roda e começou a definhar. E eu entrei numa luta, porque a minha oração com Deus, lá no começo, eu falei assim, eu não quero sair desse lugar se esse homem está rendido a teus pés. E haviam duas situações, a vida dele estava se esvaindo, ele estava morrendo. E naquele ano eu tinha comprado aquela casa. Eu ia me mudar para casa, tinha acabado de estar reformando ela, mudar, eu na mão angústia, porque eu tinha feito essa luta com Deus, eu falei, Senhor, esse homem tem que se converter, o diabo não vai levar essa alma, e não sei o quê, e comecei a lutar com Deus, irmãos, um dia eu estou lá, e eu sei que a Cris está hoje aqui, não sei se Edinho está aqui, Edinho está aqui? Edinho, você sabe o que eu estou falando, não sabe, Edinho? Você confirma o que eu estou falando? Esse casal, Edinho e Cris, são filhos, caminhavam diretamente comigo por anos, né, Edinho? Nesse dia a gente estava lá em casa, naquela comunhão, né, conversa, bate-papo, ensino, aquela coisa, nossa, pastoreio. A Sueli passa na rua gritando. Ali é o nome da mulher agora, Zaninha. Ah, Jesus, cara. Ai, meu Deus do céu. Eu não me aguento, irmão, misericórdia. Ah, da língua é mole. Ela passou correndo, minha esposa abordou ela na rua, ela falou assim, se ali Carlinhos está morrendo lá em casa. Edinho sabe disso, a gente saiu correndo, eu saí correndo na frente, não foi, Edinho? Cheguei lá, Carlinhos estava no sofá, querendo respirar, desesperado. Eu comecei, aí eu falei do evangelho com ele. Aí comecei a falar com ele. E falei, Carlinhos, invoca Jesus, invoca Jesus. A palavra fala, irmãos, que todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. E eu vi aquele homem naquele sofá, aquele homem que era odiado, aquele homem que era terrível. Ele começou a invocar o nome de Jesus, começou a invocar o nome de Jesus e começou a orar ali. Eu só me lembro de uma coisa, eu peguei ele no colo, nós entramos no carro, não foi, Edinho? Você sentou do meu lado, no carona, a mulher dele, coisa, e ele atrás, eu botei ele no banco de trás, a gente saiu para o hospital e falando com ele, orando com ele, não foi assim? E aquele homem deu o suspiro dele, o último suspiro, dentro do meu carro. E irmãos, eu sei que um dia eu vou encontrar esse homem na glória. Você entendeu? Essa alma o diabo não levou. Você confirma, você testifica, Edinho, que eu falo? Bom, é assim, irmãos. Esse é o nosso papel. É o que Deus espera de nós. Eu vou encerrar. É o que Deus espera de nós. Que a gente se engaje nessa obra, nessa missão. Que a gente lute essa batalha, essa guerra, sabe? Que a gente faça o nosso papel, porque Deus nos constituiu, todos nós, sacerdotes. Todos nós somos um sacerdote de Deus. Mas Deus também nos estabeleceu com aquilo, nos encarregou. Deus nos encarregou com o trabalho, com o ministério da reconciliação. Lembra que a Bíblia fala sobre isso? Deus te encarregou. Você tem o trabalho, você tem o poder de reconciliar as pessoas com Deus. Nós reconciliamos pessoas, como acontece o tempo todo, mas nós reconciliamos pessoas com Deus. A igreja ela tem o poder de transformar vidas que estão lá fora hoje. Agora, nós podemos começar aqueles que estão à nossa volta. E não se conformar com gente que está se perdendo, que está vivendo mal e que está morrendo sem Jesus. E é isso que eu tinha para dizer para vocês, irmãos, em nome de Jesus. Me perdoe o horário, mas eu precisava dizer isso para vocês. Amém? Eu queria chamar vocês para orar.
orar. Eu queria chamar você, eu queria convocar você para se enganjar nessa batalha. Eu sei que tem muita gente que ora aqui, irmãos. Eu sei que tem. Porque quando eu coloco lá e começo os irmãos a responder, botar a mãozinha, e eu sinto que tem gente que ora, sabe? Eu sinto na minha vida. Eu sei que os pastores, do mesmo jeito, tem gente orando por nós, para nos guardar, para nos curar, para nos livrar do mal. Eu sei que tem gente que ora, eu sei que Deus... Olha, eu vou dizer uma coisa para você, Deus vai te recompensar por cada oração que você faz, por cada cuidado, por cada amor, Deus vai te recompensar por isso. Eu sei que tem gente aqui que prega o evangelho, que fala, então segue pregando, mas você que ainda não se enganjou com essa missão, Deus tem te chamado para o trabalho mais importante que existe nessa terra. Tem muita coisa que é importante, irmãos, graças a Deus, louvamos a Deus pela polícia, pelos médicos, pelos professores, pelos garis, por todo o trabalho que é desenvolvido sobre essa terra, mas só tem um trabalho que é desenvolvido nessa terra de valor eterno. É o trabalho quando você semeia a vida de alguém, quando você é um instrumento de Deus para que essa pessoa seja reconciliada com Ele. Isso é para todos sempre. Isso é por toda a eternidade. E Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para isso. Para que a gente possa se engajar. Olhando primeiramente para os próximos, para aqueles que estão à nossa volta. Hoje eu sei que o Lei chegou aqui na frente, perguntou quantos estão nos visitando. Eu não sei se tinha 10 pessoas. Eu fico às vezes triste com isso, irmãos, um número tão grande de gente. Será que a gente está cumprindo esse papel, como da mulher samaritana, por exemplo, sendo uma ponte? Porque aquela mulher não quis só para ela. Eu sei que é muito bom estar aqui, é muito bom carregar essa presença, é muito bom ter cobertura, ter pastor, ter discipulador para nos instruir. Mas tem gente perto de você que está perdido, que precisa ouvir a tua história, saber que tem solução para ele como teve para você. Você não pode ser uma luz que se esconde debaixo do alqueire. Se mostre, irmãos. Mas não é se mostrar na internet, não. Não é se mostrar essa coisa. Desculpa, tá? Quem faça, mas eu não faço isso. É selfie para todo lado. Fica mostrando o que está comendo, para onde está indo. Mostre Jesus na tua vida. Fale dele. Mostre ele. Porque esse é o teu papel, é o nosso. E é isso que vai mudar esse mundo.